Fala rapaziada, muito boa noite pelo horário que eu falo com vocês. São agora aqui no meu relógio 7h35. Se me ouve de manhã, muito bom dia. Se me ouve à tarde, muito boa tarde. E eu vou fazer um vídeo bem curtinho hoje, ou ao menos pretendo que seja bem curto, né? Que ele só se refere ao episódio final, à conclusão da Reforma Protestante, né? Já explicamos aí os motivos que levaram até ela, as religiões, e hoje eu concluo com a resposta da Igreja Católica à criação dessas religiões. Eu vou reduzir rapidinho aqui minha tela de vídeo. Já deve aí aparecer pra vocês agora um slidezinho aí no cantinho, né? Deixa eu reduzir ainda mais para vocês verem tudo ali, ó. Reforma Protestante e Contra-Reforma, que é o meu foco de hoje. Bom, só passar pelos slides rapidinho, mas sem explicá-los porque eu não tenho o mesmo tempo hábil. E aí depois eu vou direto em direção à aula de Contra-Reforma. Bom, falei primeiro das motivações que levaram à criação dessas religiões, falamos de uma mudança de ordem moral, intelectual e teológica. Vão criar primeiramente aí a religião luterana, né? Lutero, o boladão, Luther Revolt, né? Que se revolta aí com indulgências, com a infalibilidade do membro do Papa, né? De como que usavam as imagens, da missa rezada em latim ainda. O que não falta é incômodo por parte do Lutero. Vai haver uma segunda religião que é o anabatismo, né? Muito do mal julgado, entendendo que eles não se batizavam, mas sim se batizam de maneira consciente. A terceira é a mais difundida, a que mais ganha espaço não só na Europa, mas chega às Américas e a outros cantos, né? A religião da burguesia, o calvinismo, que tem nomes diferentes em regiões diferentes, com seu destaque na história. E por último, a que eu mais gosto de falar, nós falamos sobre a igreja anglicana, né? Criada pelo rei Henrique VIII, para que houvesse seus divórcios, completando 6 esposas, 3 filhos, dentre eles seu tão esperado e aguardado varão-homem, mas que não vinga por tanto tempo. Bom, pós falar das religiões das mais destacáveis, das primeiras, né, de maior famosidade, vamos direto em direção ao que é a essa contra-reforma, então. A contra-reforma, basicamente, é a resposta da Igreja Católica à perda de muitos fiéis, né? Pensa que é uma época em que, no menos de 50 anos, ali por volta de 42 anos, quando se faz uma pesquisa, eu tenho quase metade da Europa tornando-se protestante. Eles perdem 40% dos fiéis, o que é um número muito grande, e perder fiéis é perder finanças, né? É perder fonte de riquezas. Pensa que um fiel, ele batiza o seu filho ao nascer, um fiel ele paga caríssimo, inclusive, para casar, né? O fiel compra relíquias religiosas, ele participa de festividades religiosas, como por exemplo as festas de Santo Antônio, São João, isso tudo é para reverter em grana, em finanças para a igreja, né? Ele dá aí algo bíblico, né? Que é a sua maior fonte de riquezas, a maior fonte aí também de acúmulo por parte da igreja, que é o dízimo, a 10ª parte que ele recebe. E se sabe um pouquinho ainda, ele é um cara generoso, ele pode pagar uma oferta ainda. Foi só alguns dos pontos das formas que a igreja tem de ganhar e arrecadar com base em fiéis. Então, perder metade de seus fiéis é basicamente perder metade da sua fonte de renda. E aí, diante disso, a igreja vai responder, né, com uma série de medidas. Deixa eu tentar trocar para cá a minha imagem para vocês lerem tudo ali, ó, aqui no cantinho. Bom, uma série de medidas para tentar reaver, né, os fiéis perdidos e que as próximas gerações eu venha a nascer filhos católicos e não filhos protestantes. Bom, essa série de mudanças feitas, ela ganha muito mais destaque em palco, né, vamos botar assim, como uma grande apresentação, um grande tribunal, um grande júri, aberto a muitas discussões, somente pertencentes ali, membros do alto clero, em um conselho chamado o Concílio, né, em italiano, Concílio, conselho em português, da cidade de Trento, né, em Trento se reúne ali somente os figurões, teólogos, autoridades da igreja, né? Somente o alto clero, então somente cardeal, bispo e o próprio papa às vezes presente, né? Em algumas poucas oportunidades. E em Trento, em 18 anos de reunião, olha quanto tempo de reunião, a gente tem aí essa resposta da Igreja Católica, né, à criação de igrejas protestantes. E como que respondem? Primeiramente, eles confirmam, né, alguns dogmas, algumas crenças, mas também reformam outras. Algumas coisas realmente eles repararam que estavam pegando pesado demais e que entendiam a razão de muitos pularem em direção às igrejas protestantes. Bom, primeiro ponto então, que eles confirmam e falam que é insolúvel, que é imutável, né? O Papa é infalível. Isso é algo muito forte para os católicos. O que o Papa fala é lei, né? O cara é abençoado como grande santidade, a ter uma maior proximidade com a divindade,
Então, se o que ele vem de uma fonte superior inesgotável, divina, né, o que ele fala é lei, é regra. Então, o Papa é algo infalível, isso é algo até hoje, isso não mudou, né, desde o Concílio de Trento. Mas, por outro lado, por exemplo, eles vão mudar algumas coisas, como está ali embaixo, nas partes de reformas, tá? Mas, por enquanto, culto aos santos se mantém, como é até hoje. Eu falei que o Lutero criticava, né, a questão da iconoclastia, né? E por último, outra reclamação muito grande do Lutero não se modifica, né? Os membros da igreja continuam com a prática do celibato, né? Ali eles jurando aí a Deus o seu não copular, né? Não podem eles fazer sexo. Bom, por último, o que se muda em relação às reformas de verdade? Vamos lá. Primeiro, colocamos fim às indulgências, né? Isso vai demorar um tempinho ainda, não vai ser diretamente no Concílio de Trento. Elas concluem em 1567, mas já é muito em voga o debate dentro do Concílio de Trento para acabar com aquele pagamento pelo perdão. Isso agora virá algo realmente retirável assim que se encerra, né, nos próximos anos ao concílio. Criamos os seminários, lembrando que boa parte, em boa medida, Lutero vai reclamar e vai se colocar contra a igreja, porque ele vai ter uma universidade em que vai aprender um pouco sobre direito, vai virar um cara muito contestador ou muito protestante, né? E aí, diante disso, as perguntas que ele faz não tinham respostas para a igreja. E aí eu agora criar, doutrinar um futuro membro da igreja, né, a se educar, a transformar-se no futuro membro da igreja, é algo muito importante. É por isso que eu crio os seminários, né, como se fosse uma faculdade para você se transformar no futuro membro do clero. Então aí você doutrina a pessoa com as respostas difíceis para perguntas mais complexas ainda, né? Eu transformo um cara educado, doutrinado, com um raciocínio bem católico, e um cara também bastante respondente, né? Algo que queria muito Lutero no passado e ninguém respondia às suas perguntas cabeludas. Tá? A catequese, para que desde a infância a criança ao nascer, ela seja doutrinada a ser um futuro membro da igreja católica, né? Eu já enlace ela desde a infância, né? Na primeira infância, inclusive, e não chega aí a alcançar a vida adulta sem uma religião. Então a catequese é sim uma doutrinação desde a infância para que eu conquiste um futuro membro da igreja católica adulto. E eu queria a Companhia de Jesus também antes do Concílio de Trento, mas eu reafirmo, né, como algo sepulcral diante do Concílio de Trento, a criação dos jesuítas, né? Jesuítas esses que vão pela própria Europa tentar converter mais pessoas à Igreja Católica, vão ser praticamente os membros do BOP da Igreja, né? Faca na caveira, aqueles que vão a mundos e fundos para alcançar novos fiéis, e aí com a descoberta das Américas, né, um poço de pessoas sem religião, na visão deles, que os indígenas não tinham religião, o que obviamente é um grande erro, eles vão migrar em grandes quantidades, em centenas de milhares, em direção à América, para catequizar a nação indígena existente na América. Ou seja, eles vão converter aqueles que não têm religião para aumentar o endosso a longo prazo do que é a Igreja Católica, beleza? E aí, tendo eu falado das reformas feitas, né, e do que se confirmou como dogmas, eles também criam, né, já que um dos pontos que levou a pessoas a contestarem mais e criticarem mais são os livros renascentistas e outros livros que contestavam a igreja, incluindo um que não é renascentista, mas é de Lutero, as 95 teses. Eles vão criar um tal de Index Librorum Prohibitorum em latim, né, traduzindo ao português lista de livros proibidos, basicamente, né, ou aí abreviando de maneira mais apelidada apenas o index, né, a lista. O que é essa lista de livros proibidos? Repito, livros em geral que contestam a igreja, que colocam ali em pauta essa infalibilidade por parte dos membros do clero, né? As 95 teses vai ser um desses livros proibidos, mas uma série de livros renascentistas, como por exemplo, não sei se lembram, Dante Alighieri, né, que trazia ali um inferno somente para membros do clero, o Shakespeare, que traz uma visão mais humanista para os seus livros, criticando um pouco a igreja de maneira indireta, o Don Quixote, ou seja, todos aqueles livros que vão, de alguma maneira, trazer algum tipo de contexto de crítica, eles serão proibidos. Ah, mas aí o que eu faço com o que está sendo proibido? Eu prendo essas pessoas? Não, fazem pior. Porque junto com essa soma de fatores aí todas, eles vão voltar com uma instituição que estava quase que em falência, né, quase que em fechamento, que é o Tribunal da Santa Inquisição, ou o Santo Ofício, né? E os caras são pesadão a beça. O Santo Ofício e a Santa Inquisição, eles ganham agora a permissão de perseguir não só os que leem os índex, mas se eles recebem um pergaminho por parte de algum membro do clero, eles vão contestar e vão procurar aquela pessoa para interrogá-la, né? E perante esse interrogatório, métodos de tortura, eu diria que um grande requinte de crueldade serão utilizados, tá?
Eu tenho ali a pirâmide, como vocês veem, você coloca a pessoa despida com seu ânus exatamente sobre a parte pontiaguda, seu próprio peso do corpo vai fazer com que se alargue o seu ânus, né? Aliás, gostam muito de ânus como verão. Ali na pontinha aqui à direita, ó, eu tenho a pera, né? A pera, imagina que é uma lâmpada, aquela incandescente, aquela que é em formato de uma perazinha, como vem ali. Ela entra fechada de novo no seu ânus, né? E ao entrar, você dobra uma chavinha e ao virá-la, ele estilhaça o teu ânus, né? Ou seja, o bagulho é realmente muito pesado para que se gerasse a coerção física e as pessoas viessem a não mais migrarem em direção às igrejas protestantes ou não fossem considerados hereges, né? A heresia vai ser agora perseguida de novo com algo que estava em falência, né? Foi criado lá em 1215 a Santa Inquisição, mas estava em um momento de fragilidade, quase que fechando as portas de vez, quando agora com o Concílio de Trento ela volta com tudo. Ali tem um garfo, ali um pouco mais abaixo à direita. O garfo ele fica com uma haste aqui abaixo do pescoço e a outra sobre o seu peito. Tu fica nessa condição aqui, ó, durante horas, quiçá dias, até que tu revele o que quer ouvir de você o Tribunal da Santa Inquisição. E aí, se você abaixa a cabeça porque é natural, porque a circulação está incomodando, você é automaticamente alfinetado, né? O burro espanhol também é tradicional, mulheres sofriam muito com o burro espanhol. Tu pega um grande tronco, você serra ele em formato triangular, mas deixa toda a haste do tronco, tu deixa a parte pontiaguda para cima, retira as vestes da mulher e ela vai ser presa ali diretamente com a sua vagina sobre esse tronco e as suas pernas vão colocar sacas de areia para que se estique e leve a um grande dolorimento, né? A dama de ferro é muito comum também, você coloca ela, a pessoa, numa espécie de caixão, né, cheio de buracos, só com a região do olho aqui da boca para que se ouça e se veja. E veja a cara de dor da pessoa, e aí vários pontos, né, com buracos na região do caixão, em pontos não letais que não te levem à morte, e vai colocando alfinetes muito longos, te espetando, te quase que transversando até que tu venha falar. E aí, cara, quando é levado à morte o cara, eu tenho dois rituais mais comuns. Um é o empalamento, tu pega uma lança bem afiada e longa e tu introjeta pelo ânus, a ideia é que saia pela boca, ou por último, como ali é registrado na imagem, a fogueira, né, que alguns vão passar por isso, em pronomes famosos, como o caso da Joana d'Arc, né? Bom, uma série de mudanças feitas para que assim eu pudesse coagir as pessoas por meio de medo ou por meio de mudanças realmente nos dogmas e não mais saltem eles em direção às igrejas protestantes, mas eu tenho uma Europa completamente diferente, né, na sua reconfiguração pós-reforma e contra-reforma. Bom, eu tenho uma Europa, por exemplo, que vai ter países como a Alemanha, que vai estar muito dividido, mas que tem uma grande quantidade de protestantes. A Inglaterra vai ser essencialmente protestante. Você pode ser católico dentro da sua casa apenas. Eu tenho países que não vão aceitar por nada, principalmente com o Tribunal da Santa Inquisição, que eu acabei de falar para vocês, eles não vão aceitar por nada, né, que tenham religiões protestantes, como é o caso principalmente de Portugal e principalmente a Espanha. A Inquisição espanhola é pesadíssima, né, o maior número de registros de pessoas apontando hábitos de tortura. E a Península Itálica, né, também vai ser uma região que não vai ter grande afluência de religiões protestantes. A França vai ter até uma versão calvinista, que são os huguenotes, mas em maioria preserva-se, né, como um país católico graças a essa contra-reforma. Então repare que é importante entender como é que é a configuração dessa Europa agora pós Santa Reforma, né? E por último, né, caso venha cair uma prova, eu falo que a igreja ela perde boa parte da sua majestade, do seu poder, quase que soberano político, e isso leva ao fortalecimento, né, por parte das monarquias. Se enfraquece a igreja, que era mais poderosa do que o próprio rei, né, esse monarca agora ele passa a ser intitulado de maneira mais famigerada de monarca absolutista, algo inclusive que já vimos em sala de aula. Então agora cada vez mais está absoluto o poder desse monarca perante o enfraquecimento da Igreja Católica. Ela se enfraquece, como mostrei, mas ela, graças a esse Concílio de Trento e a essas coisas operantes como o Tribunal da Santa Inquisição, eles bloqueiam um pouquinho essa ofensiva, né? Por exemplo, a América, em maioria, vai ser católica, né? A não ser pelas 13 colônias, já que serão governados por ingleses, e eu acabei de falar hoje, não tem católicos na Inglaterra operando em missas, em templos, né? E aí, diante disso,
quem vem para a América do Norte, para as 13 colônias, serão protestantes, e o que gera a longo prazo, né, uma grande divergência. Né? Estados Unidos, por exemplo, é um país muito mais evangélico do que católico, e o resto da América é muito mais católico do que evangélico. E se você olhar pela cultura, isso gera duas culturas completamente diferentes. Né? Se eu olho o Brasil e o resto da América, comparando a menos exclusivo, né, aos Estados Unidos da América. Sucesso, queridos! Aula bem curtinha, bem rápida, era só um complemento, uma conclusão, mas encerro aqui então a reforma protestante para vocês. Grande beijo, queridos, até a próxima!